Hoje embarcaremos em uma jornada profunda e emocionante que desafia nossas crenças mais íntimas. Vamos explorar os mistérios de Jó, um homem cuja história de fé, sofrimento e perseverança tem ressoado ao longo dos séculos. Prepare-se para descobrir como essa narrativa milenar, contada no livro de Jó, ainda encontra eco em nossas vidas e pode nos oferecer lições valiosas. Jó era um homem íntegro, justo e temente a Deus. Ele vivia na terra de Uz, uma região próspera do Oriente. Jó era abençoado com uma grande família, 7 filhos e 3 filhas. Além disso, ele possuía vastas riquezas, incluindo milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentos, além de uma quantidade considerável de servos. Sua reputação era conhecida por todos, e ele era respeitado como o maior entre os homens de seu tempo. O compromisso de Jó com Deus ia além das aparências. Após as festas que seus filhos realizavam, ele se levantava cedo e oferecia sacrifícios, dizendo: "Talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seus corações." Essa prática constante mostra o quanto Jó era zeloso em manter sua família em harmonia com Deus. Ele acreditava que, mesmo sem saber, alguém poderia ter ofendido a Deus. E por isso, ele intercedia em favor deles. No entanto, a paz na vida de Jó seria drasticamente abalada. No céu, houve um diálogo intrigante entre Deus e Satanás. Deus, ao observar a integridade de Jó, perguntou a Satanás: "Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro, honesto, que teme a Deus e evita o mal." Satanás, com cinismo, respondeu que Jó só era fiel porque Deus o cercava de bênçãos e proteção. Satanás então desafiou a Deus, sugerindo que, se as posses e a saúde de Jó fossem tiradas, ele certamente amaldiçoaria a Deus. Aceitando o desafio, Deus permitiu que Satanás testasse a fé de Jó, impondo limites claros. Satanás poderia tirar tudo de Jó, mas não poderia tocar em sua vida. A partir daí, a vida de Jó se transformou em um pesadelo. Em um único dia, ele recebeu 4 notícias devastadoras. Suas ovelhas, camelos e bois foram roubados ou destruídos. Seus servos foram mortos. E o mais doloroso de tudo, seus 10 filhos morreram quando a casa onde estavam desabou após um forte vento do deserto. Imagine a angústia de um pai que, em questão de horas, perde tudo o que possuía e todos os seus filhos. Mesmo diante de tamanha dor, Jó fez algo surpreendente. Ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça em sinal de luto e, prostrado no chão, adorou a Deus. Ele disse: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Esse ato de adoração em meio à dor revela a profundidade da fé de Jó e sua total confiança na soberania de Deus. Em todo esse sofrimento, Jó não pecou nem culpou a Deus. No entanto, a provação de Jó estava longe de terminar. Satanás, insatisfeito com a resiliência de Jó, pediu permissão para atacá-lo fisicamente. Deus, mais uma vez, permitiu, mas com uma restrição. Satanás não poderia tirar a vida de Jó. Então, Jó foi acometido por feridas dolorosas em todo o corpo, tornando-se quase irreconhecível. A esposa de Jó, vendo o estado em que ele se encontrava, tentou persuadi-lo a desistir, a amaldiçoar Deus e morrer. Mas Jó, mesmo em meio a tanta dor e desespero, respondeu: "Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal?" Com essa resposta, Jó reafirmou sua fé, recusando-se a questionar a justiça de Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Nesse momento, 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram para consolá-lo. Durante 7 dias, sentaram-se em silêncio ao lado dele, respeitando seu luto. Esse período de silêncio foi uma demonstração de empatia, mas também indicava a gravidade da situação. Após esse tempo, Jó finalmente falou, iniciando um diálogo que ocupa a maior parte do livro. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, expressando seu desejo de nunca ter nascido. Ele questionou a justiça divina, perguntando por que os justos sofrem enquanto os ímpios prosperam. Seus amigos, porém, acreditavam que Jó devia ter cometido algum pecado grave para merecer tal sofrimento.
Eles insistiram que Jó deveria reconhecer seu erro e buscar o perdão de Deus. Elifaz, o primeiro a falar, argumentou que ninguém é completamente inocente diante de Deus e que o sofrimento é uma forma de disciplina. Bildade sugeriu que os filhos de Jó morreram por causa dos próprios pecados deles. Zofar foi ainda mais duro, insinuando que Jó merecia um castigo ainda maior. Esses diálogos revelam a tensão entre a compreensão humana limitada da justiça divina e a realidade complexa do sofrimento. Jó, por sua vez, se defendeu com veemência. Ele rejeitou as acusações de seus amigos e questionou por que Deus permitia que ele sofresse tanto, mesmo sendo justo. Jó desejava um mediador, alguém que pudesse interceder por ele junto a Deus, pois se sentia incapaz de defender-se sozinho. Ele expressou a esperança de que no céu houvesse um redentor que atestaria sua integridade. Esse desejo de um mediador reflete um anseio profundo por justiça e por uma conexão mais próxima com Deus. Jó estava em busca de respostas, mas também de um relacionamento mais íntimo com o Criador, alguém que pudesse compreender seu sofrimento e agir em seu favor. Finalmente, Deus interveio. Em meio a uma tempestade, Deus falou com Jó, mas não respondeu diretamente às suas perguntas. Em vez disso, Deus questionou Jó sobre o conhecimento e o poder que ele tinha sobre a criação. Deus o lembrou de que ele é o Criador de todas as coisas, que governa o universo de forma soberana, e que os caminhos divinos são insondáveis para a mente humana. Ao ser confrontado com a grandiosidade de Deus, Jó reconheceu sua pequenez e a limitação de seu entendimento. Ele disse: "Sou indigno. Como posso responder-lhe? Ponho a mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais nada." Essa resposta de Jó não é uma mera rendição, mas uma profunda compreensão de que a sabedoria divina está além de qualquer julgamento humano. No final, Deus restaurou a Jó tudo o que ele havia perdido. Ele recebeu o dobro de suas posses anteriores, teve novamente 7 filhos e 3 filhas, e viveu muitos anos para ver seus descendentes até a 4ª geração. Mas talvez a maior bênção de Jó tenha sido a renovada intimidade com Deus, que veio após o período de sofrimento e questionamento. Os amigos de Jó, por outro lado, foram repreendidos por Deus. Eles não falaram corretamente sobre ele e foram instruídos a oferecer sacrifícios em busca de perdão. Jó, em um ato de generosidade, orou por seus amigos e Deus aceitou sua intercessão. Esse final enfatiza a importância do perdão, da restauração e da reconciliação. A história de Jó é uma das mais complexas e profundas da Bíblia. Ela nos desafia a refletir sobre a natureza do sofrimento, a justiça divina e a fé. Para os cristãos, Jó também é visto como uma figura que antecipa a vinda de Cristo, o mediador definitivo que intercede por nós diante de Deus. No Novo Testamento, vemos uma ligação com a história de Jó na crucificação de Jesus. Assim como Jó, Jesus sofreu de maneira incompreensível e até mesmo perguntou: meu Deus, por que me desamparaste?" Mateus 27:46. No entanto, o sofrimento de Jesus trouxe a redenção para a humanidade, oferecendo uma nova perspectiva sobre a relação entre sofrimento e salvação. Para os cristãos, o sofrimento deste mundo é temporário e insignificante em comparação com a glória eterna que nos espera. O livro de Jó nos ensina que, mesmo quando não entendemos os propósitos de Deus, podemos confiar em sua bondade e soberania. Enquanto refletimos sobre a história de Jó, somos lembrados de que a vida é cheia de mistérios e desafios que muitas vezes estão além da nossa compreensão. Mas em meio a tudo isso, há uma certeza: Deus está presente, nos guiando, mesmo nos momentos mais sombrios. Se você se sentiu inspirado ou desafiado por esta história, há muito mais a explorar. Inscreva-se em nosso canal, curta este vídeo e compartilhe nos comentários. Deus é persistente, se você viu até aqui. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que, como você, busca entender os mistérios da fé e da vida. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada de descoberta e inspiração. Até a próxima!